Bom, hoje eu estou com um prazer enorme, uma honra receber esse cara aqui, que além de ser meu irmão, amigo de Guarani, amigo de Udinese, amigo de Flamengo, amigo de tudo, né? A gente já se conhece há quantos anos, cara? Cara, pô, desde 90. Não, 92, eu acho. 92, 91, 92, 91, isso aí. 92, 90, alguma coisa assim. O pessoal não sabe, mas você foi com o Pereira quando foi pro Japão, não? Primeiro, pô, a recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? O carinho que a minha família tem com a família Antunes Coimbra, né? A gente tem muitas coisas em comum, porque meu tio amoroso jogou com o Antunes, né, Fluminense, então mesmo. Assim, a gente já vem de uma amizade familiar, né, de muitos anos. E parabéns pelo programa, pô, excelente. Daqui enfim você veio, né? Pô, tá de parabéns, deu essa sorte de ter vindo para o Rio para ver meus pais, né, pelo evento também que eu vou participar e fiquei feliz de estar aqui com você, meu irmão. Obrigado pelo convite. O Djalma já veio, mas você tinha que vir, cara. Você é o mais especial de todos pela nossa relação. O Djalma fez aniversário, né, esses dias agora. Foi ontem, né? Era mais velhinho, né? Mas, pô, as histórias que a gente tem do Japão, sensacional, né? Desde quando a gente quando eu fui para lá em 92 com o seu Pepe, que era treinador do Verde. Adorava o Pepe, cara, adorava o Pepe. E aí ele me viu jogar no Guarani na base, no juvenis, e toda vez que treinava contra o profissional, ele pedia para o sub-15, 16 poder treinar contra o profissional. E nesses jogos do profissional eu me destacava e ele gostou de mim. Quando ele foi pro... 91, isso foi em 91, quando subiu o Guarani para a Série A, né, naquele jogo contra o Curitiba. Pereira. Tendo aquela bomba lá. Isso. E aí, naquele ano ali, seu Pepe, no ano seguinte, foi para o Japão. E quando ele precisou de um jogador para o Satellite, que era para o profissional B do Verde Kawasaki, ele lembrou de mim e falou, ó, tem um menino que eu gostaria de trazer, que eu não lembro o nome dele, acho que era Carinhoso, chamando de Carinhoso. Ele falou isso. O Pepe é demais. Seu Pepe. Carinhoso. Não, seu Pepe, é o amoroso. Aí ele falou, não. Aí o Betosini falou, não, esse não vai trazer não, porque esse aqui vai jogar aqui o ano que vem. Então, se eu não for levar o amoroso, eu não vou levar o Pereira, e aí vai ficar o seu Pepe. O seu Beto, não, pode levar então por empréstimo. E foi aí que eu fui pro Japão e aí a história começou. Cara, o Pepe, porque lá era o seguinte, não tinha internet naquela época, então... A gente, para ligar para o Brasil, na segunda-feira de manhã, eu ligava para saber os resultados. Resultado do Guarani, do Flamengo e tudo. E a ligação era cara, então tinha que ligar rapidinho. Aí a gente tinha um fax. Aquele cartãozinho, né, de 30 segundos, 20 segundos. Não era o cartão ainda. Mas deixava a gente... em casa, né? Mas, pô, não tinha como. Tinha uns 2 minutinhos. O meu era comprar aquele cartãozinho e botar lá no orelhão. Nossa, uns 5 minutinhos tinha que falar, cara. Meu avô, ele gravava tudo e tal. Aí o Pepe, cara, combinou comigo, eu ligava pra ele, aí o Pepe falou assim, pode deixar que no meio de semana eu ligo e os resultados de quarta e quinta-feira eu te passo. Aí ele ligava pra mim, pra dizer, ó, Guarani, pô, empatou, Guarani ganhou, não sei o quê. Era mó barato, né, cara? Tinha fax e tudo, a gente mandava fax. E aí eu lembro quando eu fui conhecer o Pereira, quando eu te conheci lá. Foi. Com aquele cabelinho de... Tinha o cabelo Pires, né? Grande Alexandre Pires, parceiro, só pra contrariar. Eu não lembrava que isso era 92. 92, então. E eu cheguei no ano que a J-League profissionalizou. Foi. Que foi em julho de 92. Que o Verde era o rival do Kashima, assim. Os dois melhores times. Nossa, aquela brigaiada, né? Uma roubalheira do Verde Kawasaki. Caraca, só tinha os caras da seleção praticamente japonesa, né? Aquele time era a base da seleção japonesa. E ali a gente, inclusive uma vez lá no Estádio Nacional, que jogou Kashima e Verde, né? Que a gente se encontrou embaixo, lembra? Foi lá que eu conheci você ali, conheci o Pereira. Que a gente se viu lá embaixo, tudo, né? Ficamos batendo papo, porra, o Zico jogando, o Zico meu ídolo eterno, né? Caraca, eu falava assim, porra, o Galo vai jogar. E eu jogando no Verde Kawasaki, torcendo pra caramba, pô, o Galo vai jogar, o Galo, porra. É fogo, né? Puta, era uma sensação maravilhosa. E dali, cara, graças a Deus, a irmandade se firmou. Decolou. Engraçado que o Pereira, meu pai sabia que eu adorava o Pereira, porque no Guarani e tal, aí ele chamou o Pereira, ó, esse aqui é teu fã, não sei o quê, é engraçado. O Pereira deve ter pensado, porra, o Zico chamando o filho pra dizer que é meu fã. E o Pereira foi eleito melhor zagueiro, estrangeiro do campeonato, né? Aquele time era muito bom, né? Na realidade, o Verde, ele montou uma base. E o Kashima tinha uma outra base forte também com os brasileiros. Só que os brasileiros do Kashima
eram muito melhores. Não tinha nem comparação Alcino com os... Carlos Alberto Santos. Santos não tinha comparação né, com os do Verde, né? Mas a base dos japoneses do Verde era melhor, entendeu? E aí acabou no final... Mesmo a gente sabendo, né, que os juízes também eram do Verde, tudo era do Verde naquela época. E aí, né, isso aí foi bom porque valorizou bastante o campeonato japonês e para mim foi muito importante, né, minha ida para lá. No final deu o quê? 1 ano? 2 anos? Não, fiquei de 92, foi duas temporadas, anos, né? Até 94, né? E aí, no caso, para mim sentir aquela dificuldade normal no início, né? Porque fui sozinho, tinha só 18, tinha acabado de completar 18 anos. E eu era o único que não era casado. Então, todos os brasileiros do Verde já tinham com a família, tudo. Mas no final eles me adotaram praticamente. Aí eu ia almoçar na casa de um, jantar na casa do outro. Então, eu nunca me senti sozinho. Mas a amizade que eu criei com os japoneses, isso aí que me facilitou a minha permanência sem dificuldade no Japão, que é um país que eu amo, cara. Eu tenho uma saudade do Japão. Eu não lembrava de como era a tua relação lá, assim, porque você foi tão novo. Eu lembro da gente se conhecendo lá, mas me lembro mais de você voltando pro Guarani 94. Eu falo, pô, conheço ele e tal. Não é que é novo, mas eu conheço no Japão. Então. E aí, assim, pra minha facilidade foi porque eu acabei no final, né, me envolvendo legal com os japoneses, parcerias, os caras me levavam pra discoteca, me levavam pra vários lugares, restaurante, e eu sempre solícito, eu falo, beleza, vou, quero aprender, né? Quero falar, quero entender. E aí depois de 8 meses, eu me lembro que aí foi que eu comecei a soltar um pouco do japonês, para poder falar legal, pelo menos me comunicar e os caras ir no lugar, né? Então, assim, eu tenho um carinho e um respeito e admiração pelo povo japonês que eu sempre falo para minha esposa, né? Eu falo assim, eu tenho que te levar em Tóquio, porque... Não, Tóquio é demais. Eu tava lá agora. É maravilhoso, é sensacional. Uma das cidades mais espetaculares do mundo. Para mim é a segunda maior cidade do mundo, para mim. Nova York mas Tóquio é parecido, né? É, muito parecido. Então, assim, para mim aí nas amizades eu acabei aos pouquinhos me adaptando facilmente. E aí ficava naquela, né? Recebia as fitas que vinham também, cassete do Brasil, os programas do Faustão, um monte de programa gravado. Todo domingo eu recebi um monte. Não, mas assim, e as histórias, né, que a gente escutava, né, as viagens, tudo. Então isso. Quem é que mandava pra você as fitas? Mandava a tia da minha esposa, da Raquel, ela que mandava. Gravava tudo, passava lá a semana inteira gravando. Meu avô gravava Globo Esporte todo dia, Faustão todo domingo, mandava 2 fitas toda semana. Toda semana, isso aí, desse jeito. Também, você também? Também. Até o momento que começou a passar o ônibusinho que vendia as coisas brasileiras com os jornais. Aquele cara que você chamava ele. Caraca, eu falava, ó, liga pra ele lá, pô, estamos precisando. Então, cara, suco de caju, catupiry. São histórias que a gente guarda com um carinho imenso. Nossa. E você voltou lá depois para jogar Mundial, né? Então, aí depois eu voltei ao Japão para jogar pela seleção brasileira. Fiz um amistoso com a seleção em 99, contra a seleção japonesa, fiz gol e tudo. Naquele jogo foi 2-0 pra gente. Foi depois da minha saída do Japão em 94 que eu retornei em 99. A primeira vez que eu fui depois da minha saída. E depois eu retornei em 2005 para o Mundial de Clubes com o São Paulo. Cara, imagina, para você fazer gol ali, deve ser uma coisa meio... Você que gosta do Japão, adorou o Japão e fazer gol ali... Não, e o sonho, né, assim, que eu via, porque como a gente jogava no campeonato profissional abaixo, que é a satélite do profissional, eu ia todos os jogos pro Cucurito, que é o Estádio Nacional. Então eu ficava naquela expectativa, quando eu vou vir jogar nesse estádio maravilhoso, porque a gente é acostumado com os estádios brasileiros. Você via aquele estádio nacional. Agora reformou, tá novo agora, vai estrear agora. Falei, caraca, esse estádio é maravilhoso, o campo, um tapete. Você olhava e falava assim, nossa, quando que eu vou vir jogar aqui? Já era outro nível naquela época. Já era outro nível. Aí eu acabei voltando com a seleção, que aí foi a minha estreia no estádio, aí eu fiz gol. Depois voltei em 2005 em São Paulo, na semifinal do Mundial de Clubes, que aí também foi no Estádio Nacional de Tóquio, o primeiro jogo. E aí eu fiz 2 gols lá também. Aí já estava em casa, né? O ambiente japonês. O ambiente japonês acabou me favorecendo, né? Me sentir em casa. Eu falei, aqui eu tô em casa, aqui não escapa nada. Né? É engraçado que você nunca foi jogar lá depois, né, cara? Não fui. Eu tive uma proposta para ir, mas aí acabou não dando certo, porque achei que ia ter um pouco de problema de adaptação familiar. Mas por causa dos filhos pequenos, tudo, de repente poderia sentir um pouco essa dificuldade. Aí eu acabei esperando tudo e aí fui para a Grécia. Acabei indo para a Grécia, futebol grego, rodei um pouquinho depois.
Mas para mim, No a Japão sensação de ter vivido no Japão foi fantástica. Pegou um terremoto lá? Todo dia, pô. Todo dia tinha todo dia tem terremoto. Todo dia. Terremoto lá, eu sou profissional. Todo dia. A gente sabia quando era forte ou fraco, dependendo do luxo. Quando balançava assim, ó. Nossa senhora. Aí a gente falou, prédio, então, o prédio fazia assim, ó. Quando balançava, a gente falava, vamos ficar esperto aqui. Esse é o lado bom de morar no Brasil, que não tem esse negócio, né? Vem cá, mas fala um pouquinho. Eu tenho que falar de Guarani agora, porque senão se eu não falar de Guarani aqui, nem vai me matar, né? 94, aquele time, foi assim, foi especial demais. Que quando você chegou, era o time do Djalminha, era o time do Edu Lima. E aí o Luizão, você eram garotos, eu conhecia por causa do Japão, mas pouca gente conhecia naquela época, né? E já no primeiro jogo você dá um passo pro Djalma, que ele mata no peito, faz o gol e tal. Cruzeiro. E logo depois o Djalma foi vendido, né? E de repente, cara, você e Luizão, aquele jogo contra o Santos, que você faz aqueles 2 golaços e tal. Como é que foi pra você, assim, do nada? Eu nunca fui... Falam depois, a gente fica velho, a gente fica um pouco polêmico. É porque você suporta durante uma carreira inteira muitas coisas e no final acaba você lançando umas polêmicazinhas. Mas eu sempre tive caráter e eu sempre bati, que não é que bater de frente, mas eu tinha minha personalidade. Eu confiava no meu potencial. Forte, Só que quando eu voltei do Japão, eu voltei como meia. Como um ponta de lança, aquele jogador de meio campo, porque a bola não chegava para mim no Japão e eu tive que recuar para poder participar do jogo e criar minhas jogadas vindo de trás e tal. E nesse período do Japão eu me adaptei a jogar nessa função, que era a função do Djalminha. Sim. Só que no Aspirantes, quando eu voltei pro Brasil e comecei a jogar no Aspirantes, que eu fiz um monte de gol, e o responsável pela minha subida no profissional foi o Djalma. É mesmo? Porque no Aspirantes eu fazia gol, 3, 4 gols por jogo, lembra? Que tinha aquela falta, Sim, depois das décima falta, da linha do meio de campo para frente, era falta direta do limite da área. Isso. E a gente tinha Mauricinho numa ponta, Adriano Fernandes na outra, e eu de centroavante, porque o Luizão é um ano mais novo que eu, então o Luizão era banco. Nossa. Então jogava eu de centroavante, jogava o Adriano Fernandes na esquerda e o Mauricinho na direita. E aí, passava da 10ª falta, os caras começavam a bagunçar, tomava pancada, pum, falta lá no limite da área, sem barreira. Gol aí eu ia lá, tuf. Saco. Então o jogo era 2, 3 gols por jogo que eu fazia. E o Djalma foi ver um jogo meu, olhou e falou, porra, esse moleque não pode ficar no Aspirante, não. O Levi Coupe, que eu era treinador do Campeonato Paulista. Era treinador do Paulista naquele ano, eu jogando Aspirante, o Levi Coupe era treinador do Paulista, do Guarani. E o Djalma falou, tem que subir ele, tem que subir ele, tem que subir ele. Jogando de meia, né? Jogando de meio. Tem que subir ele, tem que subir. Aí nisso, o Djalma acabou. Aí o Levi Coupe foi mandado embora, chegou o Carlos Alberto Silva. Aí virou metade do ano por causa do brasileiro, acabou o estadual, o Levi foi demitido e chegou o Carlos Alberto. Aí foi e me subiu. Aí eu comecei a treinar com o profissional, tal, o Carlos Alberto Silva virou e falou assim, vai jogar esse menino aí com você na frente, com o Edu Lima. Né? Ele centroavante, o Edu Lima na esquerda e você por trás aqui. Eu adorava o Edu Lima também, como aí jogando. começamos a se adaptar nos treinos, tal, o Djalma, ele tapa 2 toques na bola, os caras não achavam a gente, só daqui e dali, calcanhar, e aquela resenha, né? Pô, eu tenho Marcinho, que ele me chama, tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Eu falei, pô, vai fazendo ele era abusado, Djalma era abusado. Djalma, eu falei, vai fazendo que eu vou aprendendo, vou falar pra ele, vai fazendo que eu vou olhando, vou aprendendo. Cara, então assim, a gente se adaptou muito fácil para jogar. Só que o Luizão era banco, o Luizão era reserva ainda. Né? E aí, por causa da idade, o Carlos Alberto, no primeiro jogo, Djalminha 2 gols, porra. É que o Luizão não jogou esse jogo. Não jogou. Você, do Lima e o Djalma. Isso, o Luizão não jogou. Aí no jogo seguinte, contra o Vasco da Gama, nós fomos pro Rio, e o Djalma foi expulso. Pegou... Nessa expulsão no São Januário, nós perdemos de 3-1. O Carlos Alberto Silva me recuou para a posição que o Djalma jogava. E o único gol que saiu foi de uma jogada minha de meia. Que eu saí driblando 1-2 e o Fabinho entrou, eu tufo, meti o Fabinho na cara e driblou. Não lembro, acho que era o Germano e fez o gol. 3-1. Perdemos o jogo, voltamos. O Carlos Alberto Silva não jogou, o Djalma não jogou o jogo seguinte. Jogamos 2 jogos fora, se eu não me engano, contra o Bahia, em Salvador. Aí eu falei pro Carlos Alberto Silva, é a chance de eu chegar e falar pra ele que... Foi que você fez 2 gols? Acho não, que ainda não, foi esse, não. Que é a chance que eu falei que eu tenho que disputar a posição com o Djalminha. Aí eu cheguei e falei, ó, professor, preciso falar com você. Ele foi. Falei, ó, essa posição de centroavante não é a minha, eu preciso jogar na minha posição, que é a mesma posição do Djalminha. Eu sei que ele é o ídolo, mas eu preciso jogar na minha posição.
Eu quero disputar a posição com ele. O cara te ajuda a subir, você quer competir com ele. Aí ele virou e falou assim, você tá maluco? O Djalminha é o astro do time. Falei, mas ele não vai jogar esse jogo, deixa eu jogar na posição dele. Ele me botou no banco. Você não vai jogar, na posição do Djalma, você vai ficar no banco, vai jogar o Luizão no seu lugar. Já que você falou pra mim que não é centroavante. Porra, aí eu fiquei, caraca. O cara fiquei não no é fácil, banco. Não. Aí fomos pra Salvador, escalação e tal. Ele botou o Júlio César Imperador no lugar do que depois Djalma. acabou substituindo você no final do campeonato. No final, botou o Júlio César Imperador no lugar do Djalma e me botou no banco e botou o Luizão pra jogar. Olha aí as coisas. Pô, 0x0 o jogo contra o Bahia. Aí eu entrei no jogo e entrou o Mauricinho. Eu e o Mauricinho, pão direita. Aí o Marcinho fez uma tabela com o Maurício, botou ele no fundo, o Mauricinho cruzou. Aí eu vi, foi meu primeiro gol no Brasileiro, meu primeiro gol. 1x0, 2x0. 2x0, jogou o Fábio Augusto fez o gol. 2x0, o Fábio Augusto fez o segundo gol. Aí eu entrei no lugar do Luizão, não entrei nem no lugar do Júlio César, entrei no lugar do Luizão de centroavante. Teimosia dele, mas deu resultado, né? Aí voltou o próximo jogo no Brinco de Ouro contra o Remo, Belém do Pará. A torcida 0x0 o jogo, 0x0, 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 nada de sair o gol e eu no banco. Aí o Carlos Alberto, a torcida começou com amoroso, amoroso. Aí ele olhou assim, falou, chama ele. Já me chamou, entrou eu, Djalminha e Luizão. Nós três jogamos esse jogo. A jogada do gol do Djalminha, da vitória nossa aos 44 do segundo tempo, foi um jogo, uma arrancada minha, driblei 1-2, entrei na área, sofri o pênalti. Aí o Djalma foi, ajeitou, veio correndo e tocou aquela cavadinha dele. E eu, caraca, Djalma monstro, né? Que sangue frio, né? No último minuto. Pica, gênio, fudido, bom pra caralho, porra. Aí nesse eu jogo do meio... a posição dele, eu querendo... Caraca, porra, aí que jeito eu tiro a posição dele, né? Aí chegou, isso foi na quarta-feira à noite. Ele sabe dessa história toda, né? Sabe, depois, chegou na quarta-feira à noite, na quinta-feira teve o julgamento da expulsão dele. E ele pegou mais uma rodada de suspensão, que foi o jogo contra o Santos. Aí o Carlos Alberto falou assim, vou ter que pôr os dois pra jogar. Vou ter que botar o Amoroso e o Luizão pra jogar, não vai ter jeito. Foi o 4x0. Aí foi o 4x0, aquele gol meu que... Um passe pra Luizão. Dois gols. E outro gol do Luizão. Você sai driblando é o mais aquele gol, simbólico. Na segunda-feira o Betozinho vendeu o Djalminha com chapão, pô. Traíra, cara. Mas ajudei o Djalma a ganhar um troco ainda, porque foi vendido, ganhou dinheiro. Mas o Guarani tomou um cano depois, né? Depois tomou um cano. Porque depois ele... E essa foi a história. Então assim, porra, eu quando cheguei... E subi pro profissional, porra, eu olhava os caras assim, eu falava, caraca, do Lima batia bem na bola. Eu só me posicionava, falava, tem que me posicionar aqui porque a bola dele fechando tem que entrar. Então, assim, foi espetacular. Foi um ano mágico, né, cara? A convivência de nós três, mesmo por pouco tempo, que infelizmente, devido à minha contusão na semifinal, nas quartas de finais contra o São Paulo, aquilo ali, eu falo pra todo mundo que... Aquele time era pra ser campeão, se eu não tivesse machucado, a gente tinha sido campeão brasileiro. Porque o próprio Vanderlei Luxemburgo, que treinava o Palmeiras, a gente foi o time que ganhou do Palmeiras depois de 38 jogos que o Palmeiras não perdia no Palestra Itália. Nós ganhamos de 1x0, gol meu de cabeça no primeiro pau. Foi. E aí o Vanderlei se rendeu ao nosso time, falou, o time é muito bom dos caras também. Fernando, Fábio Augusto, Sandoval... Valmir, Valdeir, Boy, porra, Guilherme, Marcinho, Jorge Luiz, Cláudio, timaço. Eu lembro de duas coisas dessa campanha. Eu lembro do jogo com o Fluminense aqui, que foi quando eu conheci o teu tio. A família. Não, porque o Mário eu já conhecia. Sim, eu não sabia que o Mário era teu... O Mário é da família nossa. Como primo, desde cresceu junto com dentro da nossa casa. Ele me apresentou. É o tio dele, jogou aqui e tal, não sei o quê. E você, Mário é primo. Você fez um gol de pênalti. Você bateu a bola na trave lá de fora da área. Sim. Que o Ezio, o nosso amigo falecido, o Ezio, fez o gol do Fluminense. Foi 2x1. A gente terminou a campanha nossa como... Fomos eliminados como a melhor campanha no Campeonato Brasileiro. E eu lembro de uma matéria que nós fizemos aqui, eu acho que foi até um dia antes do jogo Fluminense, aqui em casa. Aqui, não lembra? Isso mesmo, lembro. Eu e você, que falaram que eu era meu time, torcedor símbolo, e junto contigo lembro, e tal. Espetáculo. Eu naquela semifinal, o Carlos Alberto Silva ligou pra minha casa aqui, me chamando pra ir. Eu tava com febre, eu não pude ir. Verdade. Que você não jogou, que você não jogou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, isso. Aquele time era para ter sido campeão mesmo. Tudo poderia ter acontecido se de repente o Djalma não tivesse sido vendido. Mas de repente também eu poderia não ter aparecido. Você não ia ter, de repente... Eu não teria me destacado como eu me destaquei, entendeu? Então assim,
Foi uma infelicidade, uma fatalidade que se eu não tivesse tido aquela contusão, eu acho que a gente tinha chegado na final. Ser campeão poderia acontecer como não, mas na final pelo menos a gente... Foi no Caio Martins também, aquele jogo com o Túlio, que era você e o Túlio, eram os dois a artilheiros. A briga na artilharia, isso. Botafogo ganhou aquele foi jogo. Um gol do Luizão e do Túlio. Foi isso mesmo. Foi empatado. Foi empatado. Que aí minha família, todo mundo se entrou, ficou junto com a minha família, meu chibo, pegaram o... Caio Martins era uma outra época do futebol, né, cara? Era demais, né? Raiz mesmo, futebol raiz. O trio depois, vocês juntaram no Paulista, só que a maior mágoa assim, do Bugrino mesmo é não ter visto aquele time ganhar um título, né? Porque depois no Paulista vocês podiam ter ganhado. A gente podia ter conquistado, podia ter chegado. Cara. Só que aí depois foi a reincidência da minha lesão. Porque eu já estava machucado no Brasileiro, só que eu não tinha operado. Foi de novo no Paulista. Aí no Paulista, num jogo contra a Ferroviária, depois do derby, que nós empatamos 2-2, que o juiz, aquele João Paulo lá, me expulsou, né? E a gente sabe como foi toda a situação. No derby, que foi um gol do Djalma, um gol meu, e aí acabou no final 2-2 lá no Majestoso, no estádio deles lá. E aí acabou que naquele jogo eu peguei a suspensão automática do jogo contra o São Paulo, que foi no meio da semana, e voltei no jogo seguinte contra a Ferroviária, em Araraquara. E ali eu fui fazer um 2 com o Djalma de costas, antecipei o zagueiro, toquei e saí. Quando eu saí, ele me deu no meio do joelho. Aí que tive a sensação do rompimento do ligamento cruzado. Aí ali parei um ano, de abril, voltei a jogar só em janeiro do ano seguinte. Essa lesão depois te atrapalhou pro resto da tua carreira assim, em outras vezes ou não? Não, né? Não, pelo contrário, ela me fortaleceu bastante, né? Porque eu também tive sorte. É diferente de joelho, né, cara? Tive sorte porque eu fui operar nos Estados Unidos, numa época que até teu pai foi com o Dr. Jimmy Andrews. Isso, entendeu? E na época quem me levou foi o Nivaldo Baldo, fisioterapeuta, a pedido do Beto Zini e a pedido do Juan Figuer. Eles falaram assim, você tem uma Ferrari na sua casa, você vai levar onde? Na funilaria? Ou você vai levar na concessionária da Ferrari para botar ela, né, nos eixos? Aí eu fui para os Estados Unidos, operei com o Dr. Andrews. E daí fiz a recuperação com o Nivaldo, que foi 200.000%. Dali eu fui para a Itália. Nunca mais teve aquele problema. Nunca mais tive problema no meu joelho que eu operei. E me fortaleceu, porque ali eu comecei a aprender a me proteger, aprendi as manutenções que eu precisaria fazer para poder ter uma sequência na carreira sem a dor e o pensamento de que meu joelho foi operado. Então, tudo isso me ajudou pra caramba. Eu era muito jovem, porque é diferente de joelho. Eu tinha 19 anos, pô. Entendeu? Eu poderia ter encerrado a carreira mais fácil. Não, mas precocemente. É mais fácil quando você é novo, né, recuperar, né? Pior é quando a lesão mais pra frente. Então, a sorte que eu dei foi de ter ido para os Estados Unidos. Eu falo porque na época o Brasil ainda não era especialista em ortopedia para recuperação do joelho do ligamento cruzado. Tinha alguns médicos que já eram formados, mas estavam iniciando o procedimento. Então, não tinha aquela experiência ainda de você saber que você pode fazer uma cirurgia para que aquele atleta pudesse não ter problemas futuros, entendeu? Mas isso já era 95. Isso foi 95. Então, isso foi 10 anos depois do meu pai, a cirurgia com esse cara. E na época do meu pai eram 6 horas de cirurgia. Isso. E aí tinha o cara com o ferro abrindo o joelho dele. Nossa, cara. Eu lembro de ver assim, eu não acredito que hoje é rapidinho. Hoje é rápido. Faz a cirurgia rápida, a tecnologia é muito... Agora, para a gente resumir o Guarani, porque é o seguinte, depois daquilo, você vê o Guarani hoje, lembrado que a gente passava antes, chega até a dar dor no coração, né? Eu lembro que quando eu fui jogar lá em 95 nos juniores, você já estava de Eclipse Mitsubishi, caramba, eu ficava lá no flat do Beto Zini, e eu ia de carona às vezes com você, né? Você andava devagarinho com aquele carro, né? Que eu quase morria de vez em quando no carro para ir pro treino. Quando não tinha radar, né? E aí depois o Neto apareceu lá, aquilo ali só tinha maluco também, né? Naquele time. Mas eu lembro assim a estrutura do Guarani, cara. Eu tô falando de flat, cara. A gente ficava nos melhores flats. O Guarani vinha pra cá, era Rio Otton Palace, era só avião, os refeitórios, era comida pra caramba. E eu lembro de eu entrar com meu pai na sala do Beto Zini e ele fazia o cardápio. Meu pai, você faz tudo aqui. Ele falava, bota umas batatinhas, bota não sei o quê. Então, assim, você vê o Guarani hoje, cara, né, na situação triste, que tá. Né? A gente sente, porque o mesmo sentimento seu é o que eu tenho. Depois de ver Série C, Série A2, pelo amor de Deus. Porque hoje eu também sou torcedor. Entendeu? Então hoje eu me sinto torcedor do Guarani. E um torcedor diferente, porque eu vivi na pele o que é vestir a camisa do Guarani
e o que representa o clube para os torcedores. E nos bons tempos. Nos bons tempos. Entendeu? Então hoje, o Guarani ficou para trás. E não tem desculpa porque é time do interior. Não. Mentira. Um estádio daquele? Entendeu? É mentira. Entendeu? Quando você realmente chega numa situação que você acredita no seu time, a torcida vai. E a gente, prova disso foi na final da Série A2 do Campeonato Paulista, que nós colocamos 20 mil pessoas praticamente no Brinco de Ouro. Contra o Avaí, que jogou 30 mil na Série B. Na Série B do Avaí, entendeu? É. Então, assim, eu acho que o torcedor, o torcedor bugrino, aquele que acredita na melhora do clube, e ele como torcedor, ele se candidata a ser presidente ou a fazer parte de um conselho dentro do clube, ele tem que saber que ali dentro passaram ídolos, passaram referências do futebol mundial que dali saíram para conquistar títulos importantes durante a carreira deles e outros clubes também, mas que foram base daquele clube ali, entendeu? E por que os jogadores não se aproximam, os ídolos não se aproximam do clube? Os ex-jogadores. Os ex-jogadores. Porque as portas do clube não são abertas para os ídolos. Por quê? Medo? Sabe que uma vez eu estava lá no Brinco, eu vi o Careca, e o Careca estava querendo sair por uma porta ou entrar, sei lá, e não estavam deixando porque não era acesso. Eu quase que eu chamei o segurança, falei, meu amigo, o único título que tem aqui foi esse cara, que o maior título foi ele. Você não devia nem estar perguntando, entendeu? Se pode ou se não pode, quer dizer, uma coisa meio... Eu, assim, sou suspeito de falar porque praticamente 14 anos da minha vida eu joguei na Europa. E foram clubes administrados por empresa. Era um clube de donos do clube, eram os donos e ali eles faziam a gestão deles. Eu torço para que o dia o Guarani se torne SA. Eu torço, porque vão aparecer oportunidades de gente interessada em investir. Começa a se valorizar um clube realmente como foi feito o Bragantino com o Red Bull e deu frutos. Sim. Mas se você pegar, e eu sou prova viva porque eu vi isso, em 2008, quando eu voltei 2009, quando eu voltei da Europa, eu fui no Red Bull e os caras queriam que eu trabalhasse no Red Bull como diretor de futebol na época. Eu falei, eu não estou preparado ainda porque eu estou chegando agora, preciso me especializar, fazer uma gestão. E nem história lá você tinha, né? Mas o Red Bull já tinha... Quando eu entrei, que eu vi o quadro, a lousa, tava assim, ó, 2010 tal, 2011 tal, 2000 planejamento, projeção de 5 anos, projeção de 10 anos. Série A do Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Paulista. Cara, os caras projetaram. Hoje da maneira como a empresa funciona. Hoje você vê a potência que é. Salisburgo, Leipzig, vários Red Bull. Red Bull Nova York, Brasil. Cara, então isso falta pro Guarani. Falta a gestão empresarial correta, limpa, digna, de uma pessoa pegar e falar assim, não, primeiro os interesses do clube. Você sabe que o torcedor mesmo, ele fica, porque você é muito mais do que eu, você toda hora se fala em amoroso presidente do Guarani. Eu que não fui ídolo, não fui jogador, mas como um torcedor, símbolo e tal, toda hora eu recebo nas minhas redes sociais. Futuro presidente do Guarani. Só que quase toda vez, a gente fez até uma campanha de sócio-torcedor e você lá uma vez, o meu nome sempre vem junto com o teu, é muito engraçado. Toda vez que vocês falam, você e o amoroso precisam assumir, eu sinto que o torcedor, em geral, na sua grande maioria, ele quer isso, ele quer que os ídolos... É o que eu falei, porque às vezes não sabe o que vem a briga por política trás, que tem lá dentro e tal. Né? Por isso que eu falo, eu acho que se vier um grande grupo de investidor, dono, e se transformar, não como estão já cogitando e já está sendo aprovada essa nova legislação de SA nos clubes, tem que ter. O clube quer ou não quer participar, é o direito que ele tem. De repente, ele não é obrigado a se transformar. Mas para ele poder sobreviver hoje num mundo de sócio, pô, você tem no Guarani 500 sócios. Acho o mais difícil, né? Tem um estádio enorme, centro de treinamento, tudo. Entendeu? Dizer, então isso realmente me entristece porque, primeiro, as pessoas veem o interesse deles, depois pensam no clube e nos seus torcedores, né? Para você é melhor o SA sozinho do que você ter aquela coisa de cogestão. Cogestão. Né? De cogestão, eu não sei. Com a mentalidade desses caras de hoje em dia... Você pega a nossa Udinese. Acho muito complicado. Você pega a nossa Udinese. Família, pô, são 25 anos de Série A.
E é dono. Diferente, né? Mas por quê? Na Itália, por que nunca caiu em 25 anos de um campeonato tão difícil, ser uma gestão de uma cidade de 100 mil habitantes? Que Campinas tem muito mais, né? Campinas tem 1,5 milhão. E deu certo na Itália e não pode dar certo aqui. Por quê? Porque o cara viu oportunidade de crescer. Hoje tem um estádio que foi construído, renovado, com o dinheiro do patrocinador, demais, sem eles botarem €1 na nova arena que foi construída. Mas por quê? Porque os caras já construíram uma arena pensando que no futuro, se for vir a ser vendida, ela vai valer muito 3 vezes mais do que o grupo que entrou, que a Dati Arena pôs lá dentro. Então, assim, por que não pode dar certo aqui também? Pode dar certo não é só no Guarani, vários times do Brasil. Hoje em dia tá triste, né, cara? Você viu o que o Vasco fez agora, de mobilizar sócio-torcedor por um valor menor do que o normal. Os caras ganharam 100 mil sócios em uma semana, 2 semanas. Uma coisa de maluco, cara. Com o time brigando para não rebaixar. Uma jogada inteligentíssima. Muito inteligente. Muito inteligente. Porque com a mobilização vem venda de camisa, venda de produto, venda de não sei o quê, receita, engajamento. Né? Engajamento, né? Entendeu? Então, assim, por que o Guarani não pode fazer? Porque o Guarani tem uma torcida gigante, pô. Entendeu? Porra, então é só questão de se preparar, de chegar e parar de vaidade, de briga política e falar, gente, a gente tem que pensar no clube, no nosso. Chega de passar vergonha. Pelo amor de Deus, pô. E quando a gente vai lá e fala sobre o negócio de briga e política, você lembra, né? Uma vez o cara falou na rádio, ele falou, muito bonito esse discurso, mas não tá aqui no dia a dia. Eu digo, pô, os caras estão aí no dia a dia há anos, não conseguem resolver, pô. A gente não pode falar o que a gente vê? Tem que trazer gente de fora, né? Não tem jeito. Falando em Udinese, já que nós estamos falando em Udinese, você voltou para morar em Udine agora, né? Por causa do teu filho. Pô, eu quero que você conte um pouquinho, porque assim, você fez uma trajetória bacana. Depois do Guarani, eu vou pular o Flamengo, porque o Flamengo vem depois. Vou falar de Flamengo depois, mas assim, a história tua na Udinese, quando você chegou com muita desconfiança lá e tudo e tal. Só que você, na tua apresentação, junto com meu pai, em Udine, né, cara? Conta um pouquinho como é que foi aquilo para você, porque eu lembro que você conta isso, você sempre... Para mim, assim, foi um momento mágico, né, que aconteceu na minha vida. Primeiro porque seu ídolo tá ali te apresentando, né? Diante de 7 mil torcedores numa cidade de... Antes era 90 mil habitantes, cresceu, né, durante praticamente 20 anos, cresceu a população de Udine, mas não muito, mas cresceu. Então, a gente só jogou lá 2 anos, hein? Assim, então 2 anos assim, e pouco. O ídolo eternizado na cidade te leva e bate nas suas costas e fala assim, tô trazendo um jogador que vai dar tantas alegrias pra você como eu dei. Você assim, calma, cara. Eu aqui assim, né? Pegou a camisa 10 e botou em mim. Porra, aí eu já falei assim, caraca, camisa 10 do Galo, né? Aquela praça de Udine lotada. Praça San Giacomo lotado. 6 meses eu não jogava. Os caras não me botavam pra jogar, entrava mal, porque não era difícil o campeonato italiano. Muito difícil. E não tinha aquele suporte. Eu, o único brasileiro, voltando da lesão ainda que eu tinha tido, o medo ainda de entrar na dividida e tal, e o campeonato pesado, frio pra caramba. E eu pensava assim, meu Deus, o Zico não tá errado, o Galo tá certo, eu vou honrar tudo aquilo que ele falou, eu vou honrar. Aí de você que não honrar. Aos pouquinhos e tal, falei, pô, padrinho, né? Foi lá, pô, pôs a mão em mim, caraca, falou. Aí aos pouquinhos eu comecei a me adaptar, a pensar que não precisava ter medo e nem ansiedade de querer resolver, porque vai dar errado. Aí, certo jogo, né, eu cheguei pro presidente da Udinese, pro Dino Poço, falei assim, presidente, é o seguinte, eu quero ir embora. O presidente, como? Eu falei assim, mas o Zaccheroni, ele não me vê como um jogador do time dele, ele não dá oportunidade pra mim, eu não me põe pra jogar, eu treino durante a semana. Isso quanto tempo você tava lá que você falou isso? Isso eu tinha 5 meses, mas foi em novembro. Eu cheguei em julho, na pré-temporada. Agosto, 4 meses eu tava lá, já queria ir embora. Aí eu falei, eu quero ir embora, quero jogar, porque antes de eu me machucar, eu tava na seleção brasileira, o Zagallo tinha falado, Amoroso, meu número 1, preciso do Amoroso, tal. E eu não jogava, eu queria voltar à seleção brasileira. E aí eu cheguei e falei, gente, eu quero ir embora. Não, vamos fazer o seguinte, ó, se prepara para esse jogo aqui, depois daqui eu vou ter praticamente 1 mês para você se preparar para jogar essa partida aqui. Se ele não te colocar para jogar,
eu vou arrumar um time para você na Espanha, porque é um campeonato parecido com o brasileiro, mais técnico, e você vai para lá para jogar. Falei, tá bom. Cheguei em casa para Raquel, falei assim, arruma tudo, já começa a pôr as coisas na mala, deixa tudo, porque eu sei que ele não vai me pôr para jogar, e nós vamos embora. Já tava assim, cara. Aí, já tudo arrumado. Chegou num jogo de quinta-feira, que a gente fazia uns amistosos sempre de quinta-feira para preparar o time para o final de semana. Eu cheguei e fiz 2 gols no jogo durante a semana. Aí os caras já, ligou o alarme. Falou assim, pô, o que tá acontecendo com o Amoroso? Que ele mudou, né? Não sabia que o presidente tinha mandado eu me preparar para aquele jogo. Na quinta-feira, tal, 2 gols e tal. Aí os caras, o que aconteceu? Eu falei, não, é que eu vou embora. Falei, é que eu vou embora, tô me preparando para ir embora. Os caras, que ir embora, minha... Despedida, fazendo um gol de despedida. Tá maluco e tal? Ele falou, se prepara. E eu, preparado e tal, chegou sábado à noite, concentração tal, jantamos, tudo, de manhã, domingo, no hotel, começa a botar o time e tal. Turti, Elveg, Elveg, nossa, eu lembro. Calori, Bia, Alessandro Orlando, Títio Desideri, Stropa, Podi, Clemente, e o Bierhoff tá machucado, hein? Ele nem jogou esse jogo. Ele botou o 4º atacante para jogar e não me pôs. Nossa Senhora. Aí, saiu o ônibus, eu já liguei, já falei pro Gino no posto, falei, presidente, eu não vou jogar, amanhã eu já quero que você resolva a minha situação. Aí ele virou e falou assim, tá bom, amanhã a gente vai lá na sede e resolvemos tudo isso. Você vai pra Espanha, já falei com o Valência, você vai jogar no Valência. Em empréstimo e tal, até o final do ano. Caramba. Falei, beleza. Aí, tô no vestiário, que a gente não saía lá pra fora, que era muito frio, e quem não jogava ficava no vestiário esperando o time voltar. Aí, daqui a pouco eu tô lá no vestiário, conversa vai, conversa vem, os caras aquecendo. Daqui a pouco vem um auxiliar. Márcio, vai. O Clemente, o atacante que ia jogar no meu lugar, sentiu o posterior, vai, aquece, que você vai pro jogo, aquece. Fui pro jogo, me aquecia, faltava 5 minutos pra terminar o aquecimento, pra já sair, pra voltar pro jogo. Aqueci e tal. Contra quem era esse jogo? Contra a Fiorentina. Né? Aqueci, a Fiorentina tinha Batistuta, Rui Costa, Oliver Rá, Dilívio, todo no bom timaço, né? Aí eu aqueci rapidinho e fui pro jogo. 2-0, 2 gols meu. Nossa. O que aconteceu? Nunca mais saí. Tem que agradecer o Clemente. O pessoal sabe dessa história lá, não? Sabe, todo mundo. Aí quando eu fiz os 2 gols, a primeira coisa que eu falei assim, o Zico... Mentira, né? O Galo tem razão. Sempre teve razão. Aí, cara, daí começou... Só precisava de uma ajudinha do Clemente. Só precisava de uma ajudinha do Clemente, né? Aí, daí pra lá, foi já no jogo seguinte, fez mais 2 gols, tudo. E a Raquel em casa? Vem cá, agora. A Raquel e agora? E as malas? Tira as malas. Desfaz tudo as malas. Aí eu fui jogando, até que a gente conseguiu juntar os 3 atacantes. Voltou o Bierhoff, aí jogou eu, Bierhoff e Paulo Podi. Aí que a gente você e o Bierhoff era uma dupla, cara. O time ficou em terceiro. Ficamos em terceiro lugar, a primeira vez que classificou para a UEFA. Né? Foi uma campanha, dava gosto, porque a gente acordar de manhã aqui no Brasil, vai ver o jogo da Udinese, sabendo que a Udinese tinha a chance de ganhar sempre. E aí eu me lembro que depois fizeram uma entrevista com teu pai, aí o Zico falou, eu sabia. Tá vendo? Tinha razão. Eu tinha razão. Já não gosta ele. Tinha razão. Eu já conhecia meu afilhado, meu pupilo, pô. Aí isso aí foi o que virou. Mas graças a Deus foi uma cidade que me recebeu, me acolheu muito bem. Me deu a oportunidade de estar retornando a morar agora, porque o Mateuzinho, meu filho, está no Sub-17 da Udinese. E a gente se sente em casa, porque tem todos os amigos lá, então tudo fica mais fácil. É legal, né, cara? Anos depois você voltar agora por causa do filho pra jogar e eu vi você postando lá. Uma outra sensação, legal, é diferente, né? Você sabe disso, já viveu, o Bruno já viveu, não é fácil. Mas a gente como pai tem que mais que dar apoio, muito bacana, né, cara? E lá nas ruas, lá deve ser mais barato pra você no restaurante. Não paga nada, né, provavelmente. Você não paga comida lá. Os caras falam assim, eu vou lá, não, tá tudo pago, já fala... Graças. É assim, o povo... Mande, o povo italiano, né? Os amigos nossos que são os representantes do Zico, né? Que é o... Zico Orsária. Alessandro Scárbolo e abraço pra eles aí. Gente boa, irmãozão, estão sempre no meu coração. Todo dia a gente tá junto lá. Eu fui lá uma vez pra treinar lá com a Udinese, sei lá, 2099, aí eu fui lá no Zico Orsária. Mó barato, né, cara? O que eles fazem o que falta, isso aí falta, é o reconhecimento que o povo estrangeiro tem pelos ídolos. Isso que falta pro povo brasileiro, porque o cara não...
Se o cara é ídolo do país, o cara tem que ser respeitado, independente dele jogar ou não ter jogado pelo teu time. Não, 30 anos depois, a bandeira do meu pai tá sempre lá. Sempre e lá. no Kashima lá, a bandeira também igual. Não, e assim, eu sinto isso porque eu nunca joguei no Napoli, eu nunca joguei na Juventus, eu nunca joguei lá na região da Puglia, no Lecce, nunca joguei na Salernitana. Um dia eu vou pra Calábria passar férias com a minha família. Tô quietinho lá, escondidinho e tal, no hotel bom. Aí o cara olhou e falou assim, Márcio Amoroso? Eu disse assim, ei, tchê Márcio Amoroso. Já dá alertou pra cidade, uma festa, cara. Pô, a gente é do Napoli, você queria te ver jogar no Napoli. Isso é maneiro demais. Pô, só que esse é o reconhecimento que o povo tem pelo cara que foi bem no país. Pelo que ele representou no futebol no país. Lá você jogou Udinese, Parma e Milan. Né? Mas assim, você vai e você tem um reconhecimento, cara. Parabéns, porque, foi artilheiro do campeonato, você jogou muito bem na Udinese, foi muito bem no Parma. Legal, né? Só que é o reconhecimento que aqui, infelizmente, não tem, né? Difícil, Eu tava num restaurante em Nova York, restaurante turco, e os caras são Galatasaray. Eu falei, meu pai era do Fenerbahçe, e eu era amigo do Alex, eu sou amigo do Alex. Cara, eles falaram, liga pro Alex. Eu liguei pro Alex na câmera, os caras do Galatasaray, quase chorando, falando com ele. E tu sabe que turco os caras se matam lá, né? Igual o grego, eu falei, cara, fogo. coisa incrível. Coisa incrível, né? Que foi um cara que foi ídolo no rival, mas eles respeitam, entendeu? Essa é a diferença que muitos aqui têm que aprender, né? Agora, a Udinese certamente ela abriu as portas para você na Europa, né? Depois você teve uma carreira, você falou 14 anos na Europa, né? Desses do Borussia, que você também fez muita história no Borussia, né? Você fez muita história no São Paulo. Tirando o coração de lado, tá? Do Guarani, porque o Guarani tem aquela coisa do torcedor, mas de todos eles, qual que você sente que é a maior idolatria sua? Não só como jogador, mas como, sei lá, como figura mesmo. Porque no São Paulo você também fez história, né? Com aquele campeonato e com o Borussia, logicamente, você foi artilheiro também. Assim, você foi em tudo. Foram períodos que eu cheguei tanto no Borussia quanto no São Paulo, quando se faltavam títulos importantes para esses dois clubes. Sim. Então, assim, a minha passagem no Borussia, o Borussia não ganhava o Campeonato Alemão desde 97. E eu cheguei em 2001, e aí a gente acabou conquistando a Bundesliga, chegamos à final da Copa UEFA, eu fui artilheiro do Campeonato Alemão, melhor jogador. Então, representa hoje o Legends do Borussia. Representa o Legends do Borussia. E isso criou uma empatia muito grande, porque a torcida do Borussia, a gente sabe que é a maior torcida da Europa, em termos de fãs. Para mim é número 1. Eles falam, não tem, mas tem outro, mas não é igual, é diferente. Tem que ir lá ver, sentir a atmosfera que é dentro do Westfalen Stadium. Liverpool, não sei. Dentro do Westfalen Stadium. Então, assim, você ter uma música, nenhum outro jogador teve uma música criada pela torcida para um jogador. Entendeu? Então eles cantam Amoroso, Keiner spielt so schön wie Amoroso. Ninguém joga tão bonito quanto Amoroso. Pô, que lindo, né? Então, cara, assim, isso, quando eu entrava no campo, a torcida cantava, eu ficava assim, caramba, não tô 10 anos aqui, eu tô 4 meses. Caraca, então assim... Engraçado você falar isso, com o alemão, o pessoal fala muito do alemão ser frio, o Grafite estava aqui, e o Grafite fez história lá no Wolfsburg também, cara. Cara, é impressionante, né? Como é que Eles são sérios e corretos, não é que são frios, eles são extremamente profissionais. Sim. Né? Você pisou na bola, já era. Tá queimado, já era com eles. É mesmo. Então, essa é a filosofia do alemão. O São Paulo foi uma situação assim muito... de parecer que eu já tinha jogado no São Paulo, eu já vivia ali dentro, 10 anos jogando ali. É mesmo. Porque a facilidade no qual eu me encontrei quando eu cheguei, porque eu já tinha jogado com o Júlio no Parma, já tinha jogado com o Rogério Ceni na seleção, já tinha jogado com o Luizão no Guarani, já tinha jogado com o Roger no Flamengo, goleiro, trabalhado com o Marco Aurélio Cunha no Guarani. Então, quando eu cheguei, sentiu em casa, os caras me abraçaram e falaram, porra, o cara chegou, né, pra resolver, porque o Grafite tinha se machucado e precisava de um atacante, né? E aí, o Paulo Autuori chegou, quando eu cheguei pra treinar, ele falou, aquele jeito dele, né? Você sabe que você é a cereja do bolo. Falei, professor, pode contar comigo que... O cara que vai dar o bicho. Nós vamos ser campeão. Pô, não tinha nem treinado ainda.
Um dia que eu cheguei, que assinei com a pode deixar que nós vamos ser campeão. Aí, pô, o Paulo, cara espetacular, um gentleman, um cara, foi um dos melhores, ou maiores treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar. Caráter. Difícil alguém que fala mal dele. Ímpar. Então, assim, cara humano. Paulo Autuori é um cara humano com os atletas. Tanto que aqueles que não jogavam, gostavam dele pra caramba. Ele se desdobrava quando entrava em campo para poder manter o mesmo nível daqueles que jogavam. Sim. E aí eu me senti em casa imediatamente, porque falei, caraca, caiu bem demais essa camisa, né? Pô, aí vem relembrar a história de quem jogou, dos títulos que o São Paulo tinha conquistado de Libertadores. E por que não era o momento da gente também entrar na história, né? E conseguir esse título importante. E ali, cara, foi amor à primeira vista também com o São Paulo, porque primeira partida minha contra o River Plate parecia que eu já tinha jogado lá, eu já estava há 20 anos no São Paulo. Engraçado, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o São Paulo ter uma estrutura tão, talvez naquela época, mais parecido com a Europa, né? Que você se sentir, pô, já estou acostumado com esse formato aqui, meio que... Porque o São Paulo era uma referência. Digo era porque a coisa tá feia também lá agora, né? Então, vai melhorar. Mas assim, o que eu te falo é que eu cheguei no momento no qual o torcedor do São Paulo ama a Libertadores. Libertadores, Então, esse momento para mim foi especial, porque você chega para jogar num estádio que tem 80 mil pessoas, aí você fala, caraca, tô na Europa, jogando no futebol europeu, estádio lotado e tal. Diferentemente, de repente, jogar num Paulista com 5 mil, 6 mil, 3 mil, 4, 10, que não é a mesma coisa você jogar numa Libertadores, uma semifinal, com o estádio lotado, e você fala, pô, é o jogo da vida. É o jogo que para mudar tudo, né? Principalmente o sentimento do São Paulino, que é de ganhar a Libertadores novamente. E aí foi, graças a Deus, também um momento mágico na minha vida de ter conquistado a Libertadores e depois, consequentemente, o Mundial de Clubes. Você rodou, não falou aí. O que deles todos? Fala aí. Eu falo assim, Udinese, São Paulo e Borussia ficou... Eu falo assim que esse realmente, os clubes no qual você tem aquele carinho por ter conquistado e os caras têm você como ídolo, são os times que eu torço. Não respondeu até agora. Essa é a resposta. Eu queria só para dizer assim, qual é a maior idolatria que você acha que é, talvez. Aí não é de você, vamos falar do torcedor. Você acha que é o Borussia? Isso aí assim, a Udinese, o Guarani, o Borussia, o São Paulo. Ah, legal. Fala tudo isso. Mas assim, um pouco de cada um. Ouvindo tudo que você está falando, eu acho que o Borussia deve ter um peso maior, porque, entendeu? Talvez o São Paulo teve muitos ídolos, teve outras conquistas. Acho que o Borussia... O São Paulo tem muita idolatria, porque ficou famosa a frase que já pode mudar o nome de Morumbi para Moruntri, que não tem mais jeito. Né? O torcedor do São Paulo tem um carinho muito grande por mim e a recíproca também é verdadeira. Como do Guarani, onde eu cresci, onde é a minha casa, que eu falo para todo mundo, né? Eu tenho o Guarani na pele, tá tatuado aqui o Guarani na pele. Que é minha filha com a camisa do Guarani, com 1 ano quando nasceu, eu falei... E você é torcedor mesmo? Eu sou torcedor do Guarani, aliás, porque... quando foi pra final quantos jogos nós somos juntos, quantas viagens nós fizemos... Varginha. Varginha. Então, assim, a prata da casa jamais vai ser esquecida, jamais vai sair da minha pele, aonde dali eu sair pro mundo. Isso aí não tem... Não, mas no jogo da Ponte, que foi a semifinal, 3-1, que foi pra final contra o Santos, a gente foi no vestiário, você tava chorando lá, cara. Então, assim, a idolatria do Guarani comigo é o concurso, fora, né, de contexto. Então, que você é mais torcedor. Eu acho que tanto a Udinese, os 3 times parece que tem o mesmo peso. Agora, tem um outro aí, um outro clube que a gente tem que falar, que agora está ganhando tudo, é o Papa Títulos, que você teve uma passagem pequena, né, que foi bem reduzida, e numa época bem tranquila do Flamengo. Assim, o Flamengo era bem... toda vez que vem alguém aqui que jogou naquela época, nos anos 90, início dos anos 2000, como o Júlio César veio aqui, o próprio Juan, que pegou uma época antes, Sávio, Atirson, Petkovic, todo mundo que veio aqui, lembra de o que era o Flamengo naquela época maluca, de ficar 7 meses com o salário atrasado, de ter um monte de figura, né? Edmundo, Romário, Sávio, não sei o quê, Washington Rodrigues, treinador, e Kleber Lê, aquela confusão toda. Como é que é para você lembrar dessa época do Flamengo? Como é que você lembra daquela fase ali? Acho que você chegou a pegar de Jair, Lira, todo mundo, né?
e ver o Flamengo hoje, que é um exemplo de organização no Brasil, né? Talvez é o time agora mais, até passou o Palmeiras, né? Em tudo e ganhando tudo. Como é que você lembra dessa fase do Flamengo e comparando, vendo o que está acontecendo hoje? Eu cheguei no Flamengo emprestado do Guarani, em troca de outros 5 jogadores, né? Que foram pro Guarani para eu poder... Acho que era Isael naquela época? Foi Isael, foi Aloysio Chulapa, foi Rodrigo Mendes, foi Aguinaldo, Lira, que estava no Flamengo também na época. Acho que foram esses 5 jogadores e eu vim pro Flamengo em empréstimo. O Kleber Leite me pediu, Alberto Zini, para que me emprestasse pro Flamengo. E eu voltava da lesão do joelho, né? Eu tinha acabado de me recuperar em janeiro, tinha sido liberado para começar a voltar às atividades. Fiz a pré-temporada com o Guarani, joguei alguns jogos do Paulista e vim embora para o Flamengo emprestado até o meio do ano. Sem valor fixado, sem passe nem nada. E eu chego no Flamengo, com Romário, Sávio, tinha Jorge Luiz, Ronaldão, Mancuso, Nélio, Marques, Gilberto, aquele timaço que o Flamengo tinha também. Zé Maria chegou depois também. Era uma coisa absurda, né? Nosso time era muito bom também, muito bom. O time podia ter brigado por título brasileiro, podia ter brigado pela Copa do Brasil. Fomos eliminados na semifinal, parece, para o Internacional, se não me engano, de Porto Alegre, ou para o Cruzeiro. Uma coisa assim, a gente foi pelo Cruzeiro, nós fomos eliminados. O Dida pegou pênalti, foi alguma coisa assim. Fez milagre aquele jogo ali. E aí, meu contrato era curto, meu contrato era só pelo Campeonato Carioca. E aí eu jogava, eu tava bem, fazia gol, jogava, só que tudo era pro Romário, né? Baixinho, toma, baixinho, tal. E aí ele tava artilheiro do campeonato. E assim, a gente treinava na Gávea, né? Aquela estrutura que a gente, você sabe como que era, entendeu? Só que o salário tava em dia, o salário não atrasava. Hoje você vê um Flamengo que se preparou depois de tantas gozações que viveu por ser um time que não ganhava, ficava só no cheirinho. Brigava para rebaixar. Para rebaixar, e todo mundo fala, o Flamengo vai cair, essas coisas e tal. Mas não, o Flamengo se preparou para poder chegar num patamar hoje que no futebol brasileiro não tem time que possa ganhar do Flamengo. Né? Então, assim, é legal você poder se espelhar. Eu falo legal os outros clubes grandes no futebol brasileiro. Numa gestão que deu certo, para que possam brigar por títulos também. Porque senão o Flamengo vai ficar igual a Juventus no futebol italiano. Você acha que tem condição no Brasil de ter uma hegemonia assim? Eu acho bem... Depende eu não sei, do conceito. Depende do conceito que venha a ser formado pelos atuais dirigentes no que eles pretendem chegar, onde eles pretendem atingir. Porque a gente sabe que no Brasil tem os problemas de passar e Jesus passa 5 jogos, começa a tomar sufoco, já não nego começa, que é foda, a gente sabe como é que é. Aquelas coisas todas. Então, assim, vai muito do conceito do padrão europeu de poder você acreditar num trabalho, dar uma oportunidade para que o trabalho venha a ser concretizado e ser colocado naquela linha, o time pode ter uma hegemonia sem problema nenhum. Mas depende muito do que os jogadores que estão, né? Porque o cara acaba se acomodando, o cara fala, pode vir o Pelé que quem joga sou eu. Já ganhei isso, já ganhei aquilo, então eu estou confortável. Entendeu? Então não, tem que se ter uma competição, criar uma rivalidade entre posições para você poder manter o mesmo nível. Entendeu? Tudo bem que os outros times vão se reforçar também para poder tirar essa fase, colocar em dificuldade o Flamengo também no decorrer do que é meio impressionante, né? O Flamengo, por exemplo, não tem a arena que o Palmeiras tem, que o Corinthians tem, que se prepararam tanto com empresas e tal, e hoje o Flamengo ficou assim alguns anos mantendo o pé no chão para poder pagar as dívidas, para poder fazer tudo. E esse time que está jogando agora é brincadeira, né, cara? Não é porque montou um timaço e tal, mas muitos desses caras jogavam em outros times e não faziam o que estão fazendo agora. Sem dúvida. Assim, tudo que eu aprendi no futebol europeu, depois que eu vim para o Brasil, eu joguei assim, com cigarro na boca. Por quê? Porque você lá aprende, principalmente a parte tática e a parte física que faz a diferença no período que você está no futebol europeu. Aí você pega
goleiro, né? O Diego Alves. Jogou muitos anos na Europa, no Valência e tal. Rafinha. Aí você pega o Rafinha, Felipe Luiz, Mari, o Mari que é espanhol. Já tem uma base europeia, o Mischa fala, opa, Rodrigo Caio, presta atenção, tal, isso. Já vou tomar gol, já vou tomar pouco gol. Gerson também, que estava na Roma. Aí vem Gerson, que já da Roma, Fiorentina, o Ilharão, só, né? Eu brinco que o Ilharão e o Rodrigo Caio, que eram uns patinhos feios, estão jogando pra caramba, né? Presta atenção. O cara aprende. Por quê? Porque o cara veio de fora, o cara veio com uma bagagem que o cara que não teve ainda a oportunidade de ir para fora e aprender, o cara que está do lado ele tem que ter humildade e falar assim, pô, claro, eu quero aprender. Com certeza. Como fui eu com o Djalminha, pô, eu quero aprender. Vitinho também jogou fora. O Vitinho jogou fora, Gabigol jogou fora. O Bruno Henrique jogou pouco, mas jogou. Jogou também. O Arrascaeta já é de fora, já tem uma base sul-americana, uruguaia de competições e campeonatos. Então o Mister falou, porra, meu time é europeu. Dentro do campeonato brasileiro que eu vou pegar times que eu vou ganhar e vou brincar, eu vou treinar esses jogos, para ganhar dos caras que eu preciso ganhar. Eu vi o Rafinha falando que o Guardiola falou que quando ele foi jogar contra o time do Jesus lá uma vez, ele pediu pro pessoal ter cuidado e falou, esse time vai ser duro da gente ganhar, porque o Jesus ele prepara da mesma maneira que a gente e sabe tudo que a gente sabe fazer. Entendeu? Sabe antes. Então, quer ver que lá ele já era bem conceituado, todo mundo já fala dele. Então assim, aí ele pegou um time com um padrão europeu, ele europeu, sabe montar bem, diminuir os espaços, e aí acabou fazendo a diferença. Usou muito a velocidade do Vitinho e do Bruno Henrique quando entravam, né, aceleravam um pouco tal, para poder deixar o Gabigol em condição de finalizar. E aí fez a diferença. Eles estão num nível muito alto, cara. Nível de tudo, assim, preparação física, o jeito como eles arrancam com a bola, impulsão. Sim. É impressionante, né? Tudo parece estar acima dos outros times. O que os europeus querem, né? Eu vejo o Udinese treinar, porque eu vou assistir o profissional, porque às vezes eu vejo o treino do Mateuzinho lá na base, e já da base já se cria um conceito tático, que é importante. Porque a técnica você tem ou você não tem. Se você tiver, você vai agregar a tua técnica a físico e ao tático. E você vai sair na frente. Você e falou, o brasileiro. Tá falando do Mateuzinho, eu quero terminar falando do teu filho agora, porque você deve estar igual um pai babão lá agora. Como é que tá essa... Cara, ele tá bem, né? A gente teve uma passagem de 6 meses na Espanha, no Granada, né? De aprendizado. Você ficou lá morando lá também, Fiquei morando na Espanha de julho do ano passado até janeiro desse ano. Porque eu fui ajudar uma amiga minha, a Lelê, que ela tem um clube que é o FC Cubilas, que hoje está na 4ª divisão do futebol espanhol. E ajudá-la na formação do conceito, porque para uma presidentessa já é difícil estar no meio do futebol, como mulher, né? E ela precisava de uns pitacos, né? Daqui, dali. Você ficou de consultor lá. E eu fiquei, ó, isso aqui tá certo, vou assistir, vamos ver. Comecei a anotar, falei, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá bom, isso aqui precisa melhorar, que ainda vamos chegar. E graças a Deus conseguimos ser campeão e subimos para a 4ª divisão do Campeonato Espanhol. Hoje já disputa contra times que fazem parte da La Liga, né? Que foram rebaixados. E o time está se mantendo bem. Eu falei, mantenha-se nessa divisão pelo menos mais uns 2, 3 anos, até você criar um conceito e ganhar uma qualidade e um respeito para que quem quiser vir jogar aqui vai saber que é um clube sério. E o Matheus estava no Granada, treinando no Granada, e foi aprendendo também o conceito do futebol europeu, é um pouco mais técnico do que o italiano, menos pegada. Então, até ele se adaptar. Quando chegou a oportunidade de ele se inscrever, eu não pude inscrever ele, porque eu teria que, ou eu e minha esposa, porque na Espanha é diferente, teríamos que um dos dois trabalhar para que ele pudesse jogar. Mesmo eu tendo a residência na Espanha, eu tinha que trabalhar. Ou a minha esposa, eu falei, eu não posso trabalhar, já trabalhei minha vida toda, pô. Tô trabalhando para meus filhos agora, eu trabalho para eles, pô. Mas aí acabou não dando certo ele ficar por causa disso. Aí o presidente da Udinese falou, leva ele para lá. Deixa ele em Udine, ele vai crescer ali, você já conhece como é que é. Melhor que isso, impossível. E aí a gente já tem essa base, né, de amizade com o clube, por onde eu tive uma história. E ali ele está aprendendo, ele está crescendo, evoluindo aos poucos, quietinho, a gente não alarma nada, deixa ele
né, bem sossegado para ele poder fazer um passo de cada vez. Tomara sabe que a cobrança tomara, eu ia falar maior, isso agora. Pressãozinha. A pressão, porque acha que tem que resolver todo jogo. Não é outra posição, não é a mesma que a minha. Ele é um meia que joga como Gerson ou com a Arrascaeta, ele joga dos dois lados como meia. Ele não é atacante, ele é um meia. Então, já não ele tem é o a que mesma você comparação. queria ser no Guarani. Era o que eu queria ser, né? Que aí eu tive que brigar com o Djalma para poder pegar naquela posição. Aí o Carlos Alberto quer jogar Tom, vai pro banco. Ainda bem que o Carlos Alberto você salvou sua vida. Aí, então hoje a gente tá bem lá, o Dinesi dá todo o suporte para que ele possa estar crescendo aos poucos e tem mais 2 anos de base ainda para aparecer. Que bom, cara. Tomara que ele consiga o que a gente teve dificuldade de conseguir, que é manter o sucesso depois do pai, né? Porque isso aí é fácil. complicado. Mas hoje mudou bastante, né? Assim, eu falo... Na Europa, eles valorizam mais isso. Aqui no Brasil, os caras já falam, filho de jogador, o pai já jogou pra caramba, esquece, não deixa, você sabe como é que é, né? Que é erradíssimo, completamente errado. Acho que tem que ter as mesmas oportunidades como aquele que vem da comunidade, que de repente não tem um representante e é melhor do que o jogador que o representante tem. Só que o cara não dá oportunidade porque você sabe como é que funciona. Então, assim, deve ser igual para todo mundo. Agora eu finalmente entendi porque que você fica postando foto com prosciutto, com vinhozinho. Uma vida boa, né? Só acompanhando o filho na Europa. Isso aí é a cultura, né? Que a gente vai aprendendo. Né? A vida boa. Os caras falam, você tá trabalhando. Eu falei assim, já arrumei uma profissão, cara. Tá bom, vou lá. Sou enólogo. É bom vivan. Meu irmão, obrigado por ter vindo aqui, sucesso. Obrigado Tô triste não vai poder no Jogo das Estrelas, mas tudo bem. Tô devendo já o 2º ano, né? Pois é. Mas essa vida de prosciutto, próximo ano eu vou estar aqui, já vou me organizar para poder a gente estar junto, se Deus quiser. Beleza, obrigado, irmão. Obrigado a você. Valeu.